Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, estou em Campos Novos, aqui no meio oeste, onde eu vou conversar com uma mulher muito especial aqui, a dona Florência. Ô, dona Florência, prazer em conhecê-la. Bom dia, prazer todo meu. Dona Florência, como é que é o nome dessa localidade aqui? Me conte. Essa localidade é Corredeira, Invernado dos Negros. Então, diz que a senhora é meio que uma historiadora desse lugar, a senhora sabe a história da origem, né? Uhum. Eu quero que a senhora conte para nós, que a senhora registre para nós, qual que é a história dessa comunidade. A história dessa comunidade é que aqui viveu um povo que lá no passado, né, nós temos a nossa história da nossa ancestralidade, e aqui teve um povo que foi maltratado, né, bem como escravos, né. Então a gente é herdeira do sofrimento, herdeiro dessa parte de escravos, né? Dona Ana. Igualmente eu. Então tá bom. Você é sua irmã, né? Sim, somos irmãs. Então, a senhora me conte, essa comunidade, ela se forjou dessas origens dos escravos. Exatamente, que foi um povo muito sofrido, maltratado, né? Que é a história que a gente conhece, né? A gente conhece toda a história. E devido a isso, né? Então nós tivemos os pesquisadores na nossa comunidade que a gente já sabia, já conhecia essa história, na verdade. A minha avó falava muito, mas a gente, como criança, a gente não dava importância a isso. Só que chamava muita atenção, nossos pais, nossos avós comentavam, a escravidão. A gente tem medo que volte novamente a escravidão. O seu pai falava E isso? minha avó também, meus pais. A sua avó chegou a ser uma escrava? Ou sua bisavó era escrava? A minha bisavó era escrava. Era Damásia. Era escrava. Minha avó contava toda essa história. Nossos, né? Os escravos eram escolhidos, os que mais trabalhavam, os que mais eram fortes, os que eram competentes ao trabalho. Esses eram os escolhidos e esses eram os maltratados. Eles eram amarrados nos troncos, muitos não suportavam o sofrimento, morriam. E a gente sabe que as histórias de muitos, na verdade, eles queriam mesmo sair do sofrimento. Muitos queriam morrer para fugir do sofrimento, né? Mas também existiu, né, o fugitivo, que eles fugiam, né? Assim, a senhora tem alguma história assim que sua avó falava, que seu pai falava assim, da família, alguma coisa assim que marcou bastante? O que marcou bastante mesmo era isso que eles falavam, a escravidão. A gente E ficava eles com tinham medo. medo de voltar a isso. Tinham medo e a gente ficava com medo junto. A gente não conhecia o que era isso, mas Por ser uma criança não entendia. não entendi. Daí só foi para a escola e começou a entender um pouco disso também, eu acredito, né? Não, a gente começou a entender isso foi com os historiadores que vieram, a Raquel, que é antropóloga lá de Florianópolis, né? Ela começou a fazer a pesquisa primeiro na comunidade, antes disso, né? E depois vieram os coordenadores, MNU, e aí foi descoberta todo esse conhecimento, essa realidade, né? O qual a gente entendeu. Aí a gente descobriu a história que era um quilombo, era uma comunidade quilombola, né? O que é quilombo, para o pessoal que não sabe? Quilombo é um povo que sofreu, foi um povo fugitivo, que na verdade muitos compravam, traziam lá da Europa para cá, né? Foi essa história. Então, quilombo é um local que eles refugiavam, eles se escondiam, eles fugiam dos seus senhores, né? E ali eles ficavam acampados. E a história da comunidade é uma história que foi criada, né? A comunidade, ela se criou de um quilombola, é isso? Exatamente. Foi a história que veio na comunidade do senhor escravo aqui, que era o Mateus, né? Antunes Souza, esse era o senhor dos escravos. Ele era o dono da terra, é isso? Ele era o dono da terra. Ele era o dono da terra. Isso. E o que aconteceu com ele? Ele veio a falecer. Ele faleceu,
Mas ele deixou uma história, né, deixou um testamento que ele repassou essa terra, né, para os escravos, mas nunca era para ser à venda, nunca era para eles venderem, né. Ah, tá. E Vamos caminhando aqui na sua propriedade para nós conhecer um pouco disso. sim, Então tá. O seu Matheus, ele era um fazendeiro. isso, era um fazendeiro. E ele doou para quantos? Ele Quantos eram? Eram, se não me fogem, 3 escravos, se não me foge, né. Tá. Eram 3. Como é que eu vou dizer para a senhora? 3. Era a Damásia, a Margarida e... Ele não tinha filhos, no caso? Olha, agora eu não sei responder essa questão. Mas ele deixou em testamento para 3 escravos. Exatamente, Dele. exato. E o que aconteceu depois disso? Depois disso, as pessoas foram aumentando na comunidade, né? Vieram... a comunidade foi crescendo, foi evoluindo, seus proprietários foram donos dos seus terrenos, né? Mas como também tinha uma empresa aqui, né, que ela agiu na comunidade, né? Aí as pessoas começaram a vender do nada, né? Eles não tinham nenhum conhecimento, né, da realidade. Do testamento que não podia vender. Exatamente, e eles tinham a necessidade, eles vendiam por qualquer coisa, a troco de um balde, de um casaco. Sério? Teve gente que vendeu assim um pedaço de Sim. terra a troco de um balde. Meu Deus. De um casaco. Mas Gente, vamos ser sinceros. eles usavam esse conhecimento que compravam, vamos dizer, um alqueire, eles pegavam 3, 4. As pessoas não tinham conhecimento, Tá. né? Os mais velhos Ah, não tô te tinham. comprando um alqueire, mas na verdade era 3, 4. Eles faziam isso. Olha só, gente. Tá, e aí, como que a senhora chegou aqui nesse pedaço de terra? Aqui já é herança do meu avô, bisavô, já aqui. Quanto que é a terra? Você é solteiro? Sim, Você é solteiro. é. Quanto que é a terra aqui? Aqui nós temos um alqueire. Um alqueire. Entre De vocês nós. duas, das duas Isso, irmãs. Vocês são quantos irmãos? Agora nós somos em 3 irmãos. Em 3 irmãos. Como é que foi a vida aqui no tempo do pai, da mãe? Conte pra nós. A vida do tempo do pai e da mãe era bem sofrido. A gente passou por bastante necessidades, a gente criança, né? A gente ainda sendo criança, nós com 6 aninhos, o nosso pai já dava uma enxadinha pra gente ir pra roça, né? E eu sou mais velha. Mas nós um pouco carpinava, um pouco nós brincava com a própria enxada, porque nós também não tinha brinquedo para nós brincar. Então uma lavoura para nós carpir um pouquinho era um brinquedo para nós, né? E nós brincava nas matas, na natureza, mas a gente ajudava os pais, mas a gente não mantinha uma vida, vamos dizer, saudável na alimentação. A vida era bem difícil. Uhum. Era sofrido para meu pai e para todo mundo da Quantos comunidade. irmãos vocês eram? Nós éramos em 5. 5 irmãos. 5 irmãos. 5 irmãos. E seus irmãos aí foram saindo? Eles eram mais velhos que você, no caso? Eram Não. mais velhos, mas os nossos irmãos, eles, os 3 já que faleceram, eles tinham 2, eles tinham problemas, né, mentais. Já nasceram com esse problema. Mas eles eram como nós, eles tinham um pensamento, né? Só que eles exigia cuidado para eles, né? Desde pequeno cuidando. Desde pequeno. Desde pequeno. E a gente ainda tem um irmão ainda, né, que cuidamos. Vocês ainda cuidam de um irmão. Uhum. Pois é uma história forte, né? É uma história bem forte, exatamente. O que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi que a vida é bela, né? Apesar das consequências, dos fatos que acontecem, sempre há uma saída para tudo, né? Porque agora melhorou na nossa comunidade, né? A vida mudou, o que passou ficou lá para trás, os sofrimentos ficaram em histórias, né? Uhum. Então, e a senhora, o que você mexe aqui na propriedade? Você mexe com... Aqui na propriedade eu trabalho na lavoura, né? É o que eu mais faço, na agricultura. Onde que é a sua lavoura? Você tem uma roça? Agora a lavoura, depois que a gente ganhou um pedaço de terra, né, do quilombo, eu tenho uma lavoura que fica aqui para cima, né, logo aqui que sobe e desce. Tá, para frente aí. Isso, eu trabalho ali. Uma lavoura de quanto que é ali? Ali de planta são 4 hectares.
Você planta na enxada isso aí? Não, no trator. Na verdade, eu gosto de plantar na enxada porque para fugir dos agrotóxicos, né? Eu planto na enxada, eu limpo na enxada, né? O feijãozinho na enxada. Só esse ano que eu não plantei na enxada, né? Foi esse ano, mas eu gosto de produção para família, né? Para agricultura familiar sem agrotóxico, fugir dela. Entendi. Tudo orgânico no caso. Exatamente. Você planta o que daí? Aí eu planto feijão, planto milho, mandioca, batata doce, amendoim, essas coisas assim que a gente não compra lá no mercado, né? Porque favorece bastante. E a Ana? Tá quietinha, Ana. Eu não sou de muito falar. Assim, Você não é sabe? muito falar. Mas eu estou aqui, né? Porque eu estava lá em Campos Novos, e aconteceu que a minha irmã faleceu. E eu vim para cá, que daí o meu irmão também precisava da minha ajuda, né? Você mora ali? Agora faz um mês e pouquinho que eu estou. Ah, você voltou no caso. Sim, eu estava morando aqui, nós estávamos todos juntos na mesma casa. Ah, tá. 2 anos. Você tá fazendo um sebo lá, como é que é o negócio que você tá falando? Estou fazendo um sebo, derreti a banha de gado, daí sai aquela banha, aquele sebo sai aquela banha, e daquela banha a gente faz o sabão. Sabão de soda, no caso? Sabão de soda. Dá pra nós mostrar um pouquinho? Dá pra mostrar. Então vamos lá, vamos lá. Cadê o balde? Tá aqui? Tá lá. Tá lá? Então vamos. Então vamos lá para nós mostrar. Vamos lá. Você é feliz aqui? Eu sou feliz, graças a Deus. Pois é, sua irmã tava contando as histórias. Você gostaria de completar alguma coisa ali dos antepassados? É a mesma coisa que ela contou, só que o que ela falou foi tudo realidade. Nós estudava lá em cima e morava no outro terreno para lá. E aí nossos cadernos, nós não tinha essas mochilas que hoje as crianças têm. Nós levávamos os nossos cadernos num pacotinho, sacola de plástico de arroz. Até que série você estudou? Estudei até a 4ª série. Até a 4ª série. E você, dona Florência? Até que série estudou? Eu estudei até o 3º. Terceirão? Isso. Se... Mas depois que a gente teve a oportunidade aqui na nossa comunidade, depois que foi descoberta a nossa história, a gente teve esses benefícios na nossa comunidade. Eu vi, você fala toda certinha, né? Sim. E até hoje eu trabalho na escola à noite. Eu trabalho com a história da comunidade também, com saberes e fazeres. Saberes e fazeres do tempo dos antepassados. Exatamente. Que tipo de fazeres? Assim, a gente repassa para os alunos o conhecimento da ancestralidade, da história, como que eles viviam na comunidade, como plantavam. Exemplos assim, fases da lua, fala bastante da história dos escravos, os saberes e fazeres, o que eu sei também, os artesanatos da ancestralidade, que os nossos ancestrais, nossos passados faziam também, eu repasso aquilo que a gente tem o conhecimento. Que tipo de artesanato que é? Artesanato é aquilo com palha, né? Balainhos de palha, bem como tem um capim barba de bode também, a gente repassa para eles. E conforme o que você trabalha na sala de aula, a gente também repassa um desenho ilustrando, qualquer uma coisa assim. Entendi. Tudo Pois é, e agora falando em, por exemplo, a religião da ancestralidade era diferente, certo? Eram bem diferentes, eram bem diferenciados. Agora no mundo de hoje tudo mudou, é religião, né? Mas antigamente, lá no passado, os nossos ancestrais, todo mundo, na verdade, eles tinham a sua fé religiosa, né? Que todo mundo comparecia na igreja, todo mundo rezava, todo mundo ia à missa, né? E hoje já é um pouco bastante, né? Já existem mudanças, né? Na verdade, eu tenho famílias minhas que têm outras religiões, como eu também tenho, né? Sim. Então diferenciou bastante. Ah, tá. A religião... tá aqui, ó. Olha só. Quando a gente fala em religião, quando a gente fala na religião, a religião é católica. É isso? E evangélico também, são evangélico. tantas. Tá, evangélico é hoje, né? Isso. Mas de criança lá, a senhora aprendeu rosário, essas coisas assim. Exatamente. Que até minha mãe plantava, os antigos plantavam uma planta lá que tinha rosário. Eu não sei com certeza, porque não tinha aquela habilidade de ir ao mercado ou o dinheiro era mais difícil. E o rosário fazia. Era feito o rosário. É. Olha só. Eu fazia. Você já fez rosário? Já. Pois é. Fazia pra minha mãe dela, né? Queria rezar e... Tá, vocês irmãs. Um barbantinho ali, ia contando as continhas 10. Tinha que ser 10 Ave Maria. E o Pai Nosso. E o Pai Nosso.
Pai Nosso era uma maiorzinho. A maiorzinha, então, mais retiradinha, podia ficar encostadinho ali pra gente ver que era... Tá. Pois é, eu fiquei pensando, é muita coisa, né, que tinha, né? Tipo, eu fico pensando, e vocês irmãos, vocês brincavam do quê? Brincava de balança. Ah, nos matos, porque não tinha corda pra nós se balançar. E achavam um cipó lá no mato? Achava cipó lá no mato, pegava uma foice, um machado, ia escondido do pai e da mãe, ia lá e olha, ficava o dia inteiro, só ia pra casa pra comer. Viu, que coisa. Um alimento meio fraco, que nem nós estávamos falando, não era aquele alimento que hoje nós temos aí. Uhum. Alimento mais fraco que era menos alimento, é isso? Menos alimento, porque ninguém trabalhava, ninguém tinha um salário mínimo, que nem hoje tem. Meu era pai aquilo que saía trabalhar para os outros, trabalho escravo. Lá ele trabalhava e depois ele voltava com alimento para nós. O seu pai trabalhava a troco de comida, uma coisa assim? Ah, entendi. O cheiro que tem, é esse o sabão, né? O cheiro tá lá. Ah, o cheiro tá lá. Tá lá dentro que você vai se assustar. Olha aqui, ó, gente. Esse aqui é o sabão de soda? Sabão de soda. Tá, como é que faz o sabão de soda? Pode falar, pode falar. Ah, tá, e você falou das brincadeiras nossas, tá, né? quero escutar, vai. Tá. Lembrou de uma brincadeira aí? Eu lembrei de uma brincadeira. Então, eu e ela estudamos aqui na comunidade o ensino fundamental. Aí nossa professora falava muito dos resgates da brincadeira, né? Aí eu falei para minha irmã, e agora a gente tem que falar bastante dos versinhos antigamente, os debates dos versinhos, né? E a gente conversando com ela, ela disse, então vou fazer uma poesia, ela, né? Uhum. E ela fez uma poesia. Só que assim, o que ela fazia, alguma coisa que ela falava assim, agora eu não sei o que eu faço. Eu compus a poesia e nós temos a poesia, mas quem declama mais sou eu, ela não declama poesia. Uhum. Então ela conta a nossa história, como que é que nós brincava, conta tudo, né? A poesia ela fez? Nós duas juntas, né? né? Vocês duas fizeram juntas. Mas quem mais comenta sou eu, mas se ela quiser comentar, ela comenta agora. Quer comentar? Ela mesma fala que ela é costureira. Ah, então tá, então vai. Tá, então é assim que a gente declamou a poesia, né? Só um pouquinho. Tá. A poesia diz assim, brincadeiras de resgates, brincadeiras de tradição. Eu ainda pequena, mas com muita animação, esperando as terras para fazer as plantação. No tempo de antigamente, era um tempo muito bom, onde as plantas e as águas não tinham contaminação. Mas para as crianças era difícil ir na aula com o pé no chão. Hoje, para as crianças, é muito fácil. Espero a Kombi no portão. Falo e digo isso sem medo, que nós não tínhamos nem um brinquedo. Mas nós brincávamos que dava dó. Balanças eram nas matas, embaladas em um cipó. Mas nós brincávamos de balanças até por cima dos rios. E lá, do outro lado, quem brincava eram os bugios. Obrigado. Me dá um abraço aqui. Nossa, mas foi... Ai, que lindo. Ai, meu Deus do céu, dá um abraço aqui. Dá uma dor no coração. Era nós, tudo reunido com os filhos do seu Baixão, que hoje é o seu Baixão Gazarro lá do Ibiqui. Nós caía, nós se machucava, dobrava os dedos, assim, ó, ficava com os dedos bem inchados, mas não contava pra mãe. Nem dormia de noite de dor. Até dedo destroncado, mas dessas brincadeiras escondidas dos pais. Bárbara. Não tinha agulha para costurar a roupa, veio e rasgava nossa roupa lá no mato, nós pegávamos uns espinhos e a roupa já não era muito boa, era meia podre. Nós passava aqueles espinhos, velho, costurando para a mãe não ver que nós se rasguemos. Costurava com a linha falavam de tripa de mico. Eram umas bolsas Plástico. Plástico. Plástico, umas linhas que vinham com as batatas compradas. Ah, tá. Então tá aqui. Tá aí. Esse aqui é o que a senhora derreteu. Esse aqui que eu derreti, mas tá lá na panela lá dentro. Tá, então vamos lá mostrar enquanto Olha aqui, tem. Amigo. Ah, tá. Esse é o sabão que eu já fiz. Tá. Esse sabão aí foi um balde desse aqui de banho e 1 quilo de soda e 2 de álcool. Saiu esse sabão. Como é que faz? Ah, tem mais uma aqui. Então vai. Não, pode fazer lá, eu vou lembrar a poesia. Ah, você vai lembrar. Então tá, vamos aqui. Com licença. O cheiro, tá? Não, capaz. Eu adoro esse cheiro de sebo. Com licença, vamos chegando aqui. Olha que casinha capuchada. Olha. Olha aí. Aqui é a banha de gado, que também é de... Agora daqui a pouco ela já está pronta. Ó, eu vou despejar lá no baldinho, no outro baldinho. Tá. Como é que faz? Me conte.
Como é que você faz? Aí a vaca lá e tira aquele sebo que tá... A gordura da A vaca. gordura da vaca e derrete aqui que forma essa banha. Essa banha de gado. Derreteu aqui. Derreteu aqui. Até virar líquido. Depois, daí o que faz? Agora eu vou colocar no baldinho lá. E quando eu resolver de me fazer o sabão, eu pego a soda e o álcool e a água e um baldinho daqueles lá e derreto. Com 10 Quanto minutos, por quanto? Ah, você faz sabão de álcool. Sabão de álcool. Você tem um pra fazer pra nós, pra mostrar aí, por acaso, não? O álcool, o sabão pra É, o sabão de álcool. Hoje não tem porque não tem a soda. Meu esposo foi pra cidade, eu até tinha falado pra ele trazer. Ah. Mas depois eu disse assim, não, deixa pro outro dia que eu for junto, porque ele é muito esquecido. Ah, tá. E quanto tempo demora pra fazer? 10 minutos tá pronto. O sabão de álcool. Sabão de álcool. Tá. Porque eu já peguei prática de fazer ele, então com 10 minutos tá... 10 minutos faz. Faz. Ó, pessoal, nós vamos fazer... No outro vídeo, nós vamos mostrar a senhora fazendo um sabão de álcool. Vamos. Nossa, que alegria. Nunca mostrei no canal você um sabão de álcool. Aham, nunca mostrei. Pois é, então Eu falei 10 minutos, mas vai que às vezes, né? Não, mas se seja muito... Mais não é nada daquela. Não, tranquilo. Nós vamos fazer. Tranquilo. E esse rádio ali? Que rádio bonito. É o rádio antigo. Eu ergui ele hoje aí. Foi o primeiro rádio que a minha mãe comprou. Nós morávamos num outro terreno. Aí nós bombeava lá por aquele buraquinho para ver se nós enxergava o homem dentro do rádio. Quem não fez isso, né? Quem nunca fez isso? Meu Deus, eu nem dormia de noite, queria só ficar escutando, mas como a pilha não aguentava muito tempo, aí ele ficava fraco, eu tinha que pôr em cima de um fogão lá que nós tinha, que era um jipão, a pilha esquentar e eu ferver dentro da água para ela voltar. E ela volta? Volta. Olha Agora isso. ninguém faz mais isso, porque, não, mas nós fazíamos. E aí você fazia a pilha, voltava muita carga, né? Voltava muita a carga e eles continuavam falando de volta. Coisa boa. Oh, meu Deus. Escute, e uma dúvida que eu tenho. Você chegou a viver sem luz no sítio? Como é que era que vocês viviam sem luz? Com vela. Com vela. A vela era feita de tipo, nem sei dizer para você no momento agora. E colocava um barbante dentro. E meu pai ia lá e trazia óleo. Pegava óleo lá na prefeitura. Uhum. E pegava uns caminhões que vinham assim. E nós acendia. Saía um picumã velho que no outro dia nós amanhecia tudo encarvoado. E vivíamos essa vida. Escute, o que a senhora aprendeu com tudo isso aí? Aprendi a valorizar as coisas, né? Contar para as pessoas que nós passamos, não foi por disque. É coisa que nós passamos na nossa pele. Fogo de chão, que eu vivia tudo queimado, às vezes, assim, sartava faísca em nós, e nós ali fazendo comida no gancho. E aí, quando o pai e a mãe saíam, nós pegava e se balanceava, porque criança, né? Eles deixavam nós ali, nós colocava o dedão no arame, assim. Até uma hora eu vou fazer uma cozinha de chão aí, se Deus quiser, para você me ver. E vou mostrar nós se balançando. Vou apanhar as correntes bem fortes. Ah, vocês se balançavam na corrente? Em cima do fogo, sabe? Fazia fogo Meu Deus! Ia pra lá e voltava pra cá, e ninguém se queimava. Coisa boa. Assim, de cair daquelas queimaduras graves, claro, né? Pegava aqueles queimadinhos um pouquinho. Queimar ali como é que é? Numa brasa, um negocinho que pegava. Coisa boa. Eu fico pensando, você veja bem, e como a pessoa na simplicidade ela é feliz, né? Meu Deus, muito feliz. Muito. Aí depois eu comecei a trabalhar. Em 91 eu fui para Campos Novos. Foi pra cidade? Fui pra cidade. Parei agora em 2020. Trabalhava no quê? De gari. Ah, trabalhava de gari. Mas a vontade eu tava aqui no sítio. Minha vontade estava por causa desses meus irmãos, né? Que eles precisam de mim. Como aquele ali que você viu. Ele nasceu assim, vamos mostrar ele. Eu só vi a risada dele, não mostrei. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é seu irmão. Esse é meu irmão. A senhora quer atender ele no carro? Atendo bastante dele. Esse é o Juscelino, meu irmão. Ô, Juscelino, tudo bem, meu? Prazer em conhecer. Até, inclusive, o Benito tem foto dele do tempo que ele caminhava pra lá e pra cá. Ele não parava. E o Fuscão? O Fuscão é de uma amiga lá de Caçador. Ah, tá. Achei que era a senhora que dirigia o Fuscão. Não sei dirigir ainda, amigo do céu. Não aprendeu ainda. Ainda não aprendi, mas como há tempo pra cada coisa, né? É verdade, é verdade. Tem o tempo e acho que vai chegar o tempo de você dirigir. Vai, sim. O dia também de você ter a cozinha de chão. Você faça a cozinha de chão que eu venho filmar, venho mostrar. Falei pra ele que eu vou fazer a cozinha de chão e quero colocar um fogo, velho, lá e um arame pra se balancear, pra ele ver. Nós fazia isso. Tudo escondido dos pais, ver quem é que
criança, ela desobedece os pais, né? Mas só que era brinquedo, nós não tinha outra alternativa, né? Nós colocava o dedão nos ganchos, igual que a minha irmã comentou, mas minha mãe descobriu. E daí? E achou que nós ia se machucar, cair no fogo, mas não gostava de passar por cima do fogo, vê? Curiosidades de criança, né? Arriscando até a vida. E se balançava. Aí chegava lá na parede, batia o pé lá, voltava com velocidade ou embaixo. Meu Deus do céu. Olha. Vocês gostavam de voar, né? Porque no cipó, na ar. Exatamente, que nós gostávamos do cipó, que arrodeavam, sabe? Nosso pai ia lá e Vocês tinham que andar de avião um dia, né? Pra dar uma voada, né? Você também, Juscelino? Dá uma voada aí, né? Você tem medo do avão, Ciro, de avão? Olha. O que é o problema dele? O problema dele foi um leve AVC que deu. Um leve AVC. Quantos anos ele tem? Ele tem 63. 63. É mais velho que vocês, no caso? É o mais velho. É o mais velho de tudo. Mais velho. Beleza. Escute a poesia que você faz. Você lembrou? Tá. Então vai. Lembrei. Só que ela não tá completa, mas... Não tem problema. Faz o que você souber. E se você quiser usar as mãos e quiser assim, se expressar, pode. À vontade. Tá. Vai porque é bonito, fica bonito. A poesia, para ela ser bem... com gestos, com gestos. Então tá. Tempo de escravidão é emocionante e comovente. Quando falamos a nossa história, observamos como era antigamente. Pode ir, no seu tempo. Posso ir lá buscar a letra? Pode. Ela foi buscar a letra lá da poesia. Escute, como é que era a vida em comunidade de vocês, hein? Porque vocês viviam bastante em comunidade, né? Vivia bastante. No final de semana nós ia lá para a igreja, rezar, cantar. Era a igreja católica ali da comunidade. Todo mundo unido. Os mais velhos ficavam conversando e nós crianças ia brincar até que chegasse a hora da... Bastante? Bastante. Bastante gente? Bastante gente. Tá, vamos lá. Só rascunho agora. É aqui que eu esqueci. A gente fica muito tempo sem declamar, acaba esquecendo. Não, tranquilo. Tá. É uma sombra, senão eu não vou ler agora. É só para lembrar. Só pra lembrar. Então vai. Tempo de escravidão é emocionante e comovente. Quando falamos a nossa história, observamos como era antigamente. Eram levados em um local, um ser humano inocente, escolhidos os que mais trabalhavam para sofrerem terrivelmente. Já cansado, os escravos amarrados ao tronco. Eu errei tudo. Não, vai mal. Quanta dor, quanta agonia. Os senhores chicoteados, se fosse eu, não aguentaria. Já cansados do trabalho que faziam, seus senhores eram mau. Para sarar feridas da chicoteada, aumentava a dor passando sal. Tanta dor e sofrimento nossos ancestrais passavam. Governados pelos seus senhores. Dura era a vida dos escravos. Com o tempo foi passando, cada um com seu domínio. As mães muito felizes para criar os seus filhinhos. Consegui, eu vi que emocionou aqui, né? Emocionou porque essa é uma... Qual que é a lição que a senhora tira de tudo isso? Desse passado aí, dos ancestrais? Olha, que eles tiveram uma história que hoje o ser humano não aguentaria, hoje não. Ninguém, nenhum ser humano jamais aguentaria, nem um branco, nem um negro, ninguém sofreria, passaria por isso, né? Eles passavam por isso porque não tinha ninguém para que o defendessem, né?
Por isso eles tinham que ter essa vida como se fossem animais, né? Mas eles eram um ser humano como todos nós somos, né? Independente da raça, da cor. Mas eles tinham dor, né? Sim, sim. Escute, me conte uma coisa. Para nós terminando, qual é um conselho que a senhora deixa para as pessoas? Para todo mundo. Qual é um conselho que a senhora dá? Tá, o conselho que eu deixo para todo mundo, para toda a humanidade, né? É que a gente, o racismo, né? O preconceito, o racismo, ainda a gente observa, a gente atua, mas descobertamente, eu acho assim que eu esqueci a pronúncia que eu ia comentar agora. Mas ainda existe o preconceito, mas isso não deve existir, né? Mas eu, como a negra, né, eu ainda enfrento o preconceito. E o preconceito está atuando em todas as áreas, né? Não somente pela cor, né? Sim, sim. Até uma pessoa que tem um canal no YouTube, às vezes a gente tem gente que tem preconceito da gente. Eu acredito, Qualquer eu coisa, imagino. qualquer coisa que você tenta na vida fazer, você tem um preconceito às vezes, né? Que o ser humano pare e pense um pouco sobre isso, reflita. Exatamente. E a senhora, qual é um conselho que a senhora deixa para as pessoas? Que trate todo mundo igual, sem decepção, né? Porque o sangue que corre nas nossas veias, corre na veia do outro ser, que às vezes não vai com a cor da pele escura como nós, assim. Tá bem, viu? Eu agradeço aí vocês, irmãs, por deixar nós filmar. Duas irmãs. Uma de quantos anos? Eu tenho 57. 57? 5. 55. As duas irmãs, agradeço vocês. Fica mais pertinho aqui, ó. Aí, ó. Eu agradeço vocês por deixar eu filmar, por a gente compartilhar um pouco essa história aí, que, olha, vale a pena. Vale a pena compartilhar, as pessoas saber que, como é que eu vou dizer, que um passado muito distante aí as pessoas, né? Tá bem? Vocês querem completar alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? A gente só quer agradecer a você, né, pela visita que você teve aqui em nossa casa, né? Tá bom. Aqui. Pode falar. A gente quer agradecer a vocês, né, a você pela visita que você esteve em nossa casa. Valeu a pena nós falar um pouquinho, né, da nossa história e muito obrigado. Tá bom. Estamos agradecendo. Nossa, eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês, nossa, que dê muita saúde, bastante coragem, né, para tocar a vida, que vocês merecem, viu? Que Deus abençoe. Amém! Fiquem com Deus. O pessoal do canal, deixa o like aí pra nós, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente que aqui, ó, cheio de vídeo assim. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, tá? Até Gente, mais. show de bola.